Literatura e Outras Viagens apresenta podcast de literatura, temporada Escritores de Itajaí, Santa Catarina. Edital Eventos Comunitários Online. Patrocínio Fundação Cultural de Itajaí, Prefeitura Municipal de Itajaí, uma cidade em movimento. Realização Literatura e Outras Viagens. Com Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Literatura e Outras Viagens. Saudações literárias a todas e todos os amantes ou estudantes de literatura. Esse é o nosso podcast. E hoje continuamos nossa série de entrevistas com 12 escritores de Itajaí, cidade do litoral catarinense, com o patrocínio da Fundação Cultural e da Prefeitura Municipal de Itajaí. Nossa terceira entrevistada é a escritora Caroline Carvalho, que estuda e trabalha com literatura para a infância. Eu sou Eduardo, falando da Ucrânia, comendo salada Olivier, tomando compote e usando minha estivanka, um traje típico ucraniano. E temos a nossa romancista gaúcha, comendo anchova grelhada da Beira Rio e tomando caldo de cana comprado na barraquinha lá da praia do Atalaia. E, claro, esquentando água pro chimarrão, Kátia Nascimento. Oi, Kátia. Eduardo Pereira, agora não tem Beira Rio, Eduardo. Não pode estar na Beira Rio, caminhar na Beira Rio, nem na praia, na Atalaia, nem em lugar nenhum. Agora é só dentro de casa. Você sabe que por aqui na Ucrânia, e nos ônibus, né, nos locais, nas lojas onde a gente costuma ir, é sempre pessoal de máscara, mas como é verão aqui, em volta dos lagos, né, dos rios que tem aqui, está lotado. A gente sabe que o número de infectados está enorme, está crescendo de novo, né? Acho que tem até uma questão de uma segunda onda aqui na Europa. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa, Kátia. Infelizmente, não dá para então, tomar o chimarrão. Não, o chimarrão dá, né? A água do chimarrão dá, só não dá na beira da praia e nem dá para compartilhar o chimarrão, que é uma cultura gaúcha que a gente gosta muito, que é sentar a roda de chimarrão, né? Passar para todo mundo, né? Que está na roda, né? Agora cada um tem que ter a sua cuia. Até isso mudando. O caldo de cana e a anchova grelhada fica para depois que acabar a quarentena, beleza? Fica para depois. Espero estar por aí para a gente compartilhar esse prato aí. Vamos lá. Isso mesmo, também espero. Você que chegou até aqui pela primeira vez, você que já frequenta a nossa roda de conversa, nos adicione aos seus podcasts favoritos, né? Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Literatura e Outras Viagens, o Instagram, podcast.leov. Podcast.leov, que é Literaturas e Outras Viagens, ok? E em breve você poderá nos apoiar. Aliás, se você quiser nos apoiar, é só nos chamar aí nas nossas redes sociais, né, Kátia? Como que a gente te encontra no Face, no Insta? Kátia Nascimento no Face, Kátia RS Nascimento no Instagram. E não dá para esquecer, né, Eduardo, que esse é um evento que se chama Eventos Culturais Comunitários, patrocinado pela Prefeitura de Itajaí, pela Fundação Cultural de Itajaí, né? Nós fomos selecionados. Isso aí. Quem quiser nos ajudar, né, na próxima temporada, por exemplo, ou quem quiser nos ajudar agora também, né? Se você quiser nos ajudar, você vai fazer com que esse programa chegue a muito mais pessoas, né? E mostrar aos escritores de Itajaí que eles fiquem cada vez mais famosos no Brasil e no mundo. Essa semana eu tive 2 feedbacks muito legais, assim, 2 pessoas que não são daqui e que moram aqui em Itajaí e que me disseram que estão gostando porque estão conhecendo os escritores de Itajaí. Olha que legal isso, né? E a gente pensa que Itajaí é pequena, né? Mas também não é tão pequena assim, né? Que as pessoas não se conhecem assim tão facilmente. Exato. E o objetivo desse edital, né, da Prefeitura, da Fundação Cultural de Itajaí... Justamente esse. Exato, né? Que a gente conheça os novos. Eu também estou conhecendo, que quando eu voltar também, acho que essa tainha, anchova, caldo de cana, acho que vai ter... O teu negócio é comer peixe, né, Eduardo? Muito bem. Nessa temporada, a gente já teve 2 entrevistados, né? A primeira foi a nossa poeta Elis de Castro, que adora sopa de siri. Que,
aliás, ganhou, foi selecionada nas 8 pessoas, 8 trabalhos que foram selecionados no meu primeiro livro. Olha que bom. Ela foi uma das selecionadas. Bacana, né? Sucesso aí para Elis, né? Sucesso que ela consiga. Elis de Castro. Parabéns, Elise. Parabéns. Parabéns, Elis. Que ela consiga aí publicar e fazer bastante sucesso aí. Que o pessoal Vamos leia. ver se a gente consegue trazer os outros 7, né, que foram selecionados para conversar com a gente no podcast. Quem sabe uma nova temporada com escritores Uma nova temporada, desse projeto. né? Vamos pensando legal, nisso boa já. ideia, boa ideia. A segunda entrevista nossa foi com o André Pinheiro, poeta que adora morar na praia. E agora conversaremos com a escritora para a infância. Tomando café com leite com os filhos, a nossa Caroline Carvalho. Escritora de literatura para a infância, né, Eduardo? Em breve, nossos convidados vão receber um presente também, né, Caixa? Em breve. Faz horas que você está falando desse presente aí, eu quero só ver. Eu acho que o Eduardo vai trazer da Ucrânia o presente. Não dá spoiler. Caso você queira ajudar, então, contribuindo com o nosso podcast, também vai ganhar algum presentinho nosso aí. Por exemplo, que tal um livro A Vida Mística de Eugênia? Vive em Itajaí. Quem sabe a gente pode sortear para os nossos ouvintes aí, Caixa? Quem sabe? Quem sabe a gente não ganha livros dos nossos escritores, dos 12 escritores, para serem sorteados no programa, legal, né? Vamos lá. Boa ideia? Ótima ideia. Vamos. A Elis, que vai ter agora um livro, André, a Caroline. O Daniel já mandou para ti, né? Já. Me mandou, eu estou aqui faceríssima com os 2 livros dele. Eu já tinha um, né? Agora eu tenho Morre como em um Vórtice de Sombra e Sob o Signo da Noite. Tenho esses 2. Muito bem, vamos lá, Kátia, vamos lá. Estamos aqui com a nossa queridérrima. Eu tinha um amigo que dizia assim, queridérrima, Caroline Carvalho. Ela vai falar sobre literatura infantil. Caroline, eu quero saber uma coisa de ti. Fala. Por que literatura infantil? Já começasse assim, né? Tu já és desse tipo. Primeiro eu quero falar uma coisa para vocês. É o primeiro podcast que eu faço na vida. Obrigada. Vocês estão iniciando no mundo podcast. E você fazer um podcast para ti também? Pois é, podia, né? Um podcast de literatura para a infância, eu acho que seria legal, né? Então, muito obrigada, gente, por me iniciar. E olha que eu sou uma pessoa falante. A Kátia que me conhece mais, né, Kátia? Eu sou uma pessoa falante, então é até estranho não ter feito ainda nenhum podcast. Vou pensar com carinho na proposta do Eduardo. Quem sabe eu lanço também aí uma proposta de um podcast de literatura para a infância. Tem alguns bem interessantes que eu já acompanho, inclusive. Mas sempre tem algo novo para ser falado, né? Sempre tem, né? Sempre também tem novos olhares, né? Sobre o mesmo objeto. Então, é sempre possível uma nova possibilidade de olhar. Mas por que literatura para a infância, né? Kátia e Eduardo, assim, eu sou sobretudo, eu sempre costumo falar isso, né? Eu sou sobretudo leitora. Essa é a primeira coisa que eu sou na vida. E eu fui uma criança muito ávida pela leitura, e eu também fui uma adolescente muito ávida pela leitura. Inclusive, fui uma adolescente um pouco fora da curva, assim. Eu preferia a literatura, eu preferia ficar em casa lendo, a baladas, a festas, enfim. Esse foi um perfil muito meu, da Caroline, assim. Não quer dizer, inclusive, com isso, que eu tive questões emocionais, nada disso. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre tive muitos amigos, mas sempre fui muito leitora. E no meu percurso, quanto artista e também quanto docente, né, porque eu sou professora, nesse encontro com as crianças, eu descobri a contação de histórias. E descobrindo a contação de histórias, eu fui buscar material para o meu trabalho, e o material para o meu trabalho estava na literatura. E aí eu resgatei, naquele momento, a Caroline, que rascunhava quando criança escritas, que na adolescência escrevia muito, mas que sempre sentiu muita vergonha daquilo que escrevia. E aí chegou um momento em que associar o meu trabalho de contadora de histórias com a literatura foi um caminho muito fácil para mim,
porque eu fui buscando na literatura para a infância material para o meu trabalho, para enriquecer a minha contação de histórias, e chegou o momento em que eu percebi que, além de leitora, além de contadora de histórias, eu sou uma mediadora de leitura, e que como eu sou uma mediadora, o objeto livro para mim ele é muito importante. E a partir daí foi um passo para eu me descobrir escritora de literatura para a infância. Não vou dizer para vocês que foi um caminho assim, bem tranquilo. Peguei um dia um texto e falei, uhul, vamos lá. Eu sou muito envergonhada naquilo que eu escrevo, tá? Vou dizer para vocês que eu sou muito envergonhada no que eu escrevo. Eu tenho dificuldade de acreditar naquilo que eu escrevo. Até agora enviei para a Kátia, né, um conto, e eu demorei muito para enviar para alguém que fosse um leitor apurado. Até falei para a Kátia, você para mim é uma leitora apurada. Eu entreguei que bom, obrigada. Entreguei assim para minha irmã, que irmã é irmã, né, gente? Quase sempre vai dizer que é legal. Se orgulhar, né? Irmã sempre vai achar legal e tal, mas esse leitor apurado, eu sempre tenho medo da minha escrita, então eu tenho sempre esse receio. Agora, a literatura para a infância, ela me cativa muito porque ela realiza essa junção da imagem. Então, para mim, a literatura para a infância, ela mais do que somente um texto literário, ela é uma narrativa visual. E é aí que eu me encontro. Eu realmente gosto, inclusive no meu trabalho como escritora, por mais que eu não ilustre, eu gosto muito de conseguir ter um carinho, uma relação muito próxima com quem ilustra a minha literatura. Até então tenho trabalhado com mulheres, e é sim uma opção minha bem feminista, de trabalhar com ilustradoras mulheres, e eu gosto muito de ter um caminho muito próximo a ela. Então eu aceito que a ilustradora me diga, Carol, isso aqui a gente pode tirar em texto, pode entrar em imagem, isso daqui eu acho que a gente pode casar junto com essa imagem aqui. E para mim é muito precioso esse caminho, porque eu acho que a literatura para a infância ela é sobretudo uma narrativa visual. E como uma narrativa visual, ela precisa ser narrada tanto pelo texto quanto pela imagem. E é esse lugar que me cativa, de verdade. Então, talvez até na minha vida eu ouso dizer que eu sou ainda uma grande leitora de texto para adulto, assim, né? Mas eu sou, sobretudo, uma leitora de literatura para a infância. E por isso, inclusive, né, que vocês vão observar que eu estou sempre falando literatura para a infância. Porque eu realmente acredito que a literatura, esse texto narrativo, ele não é resumido somente no lugar da infância, da criança. Ele está no lugar da infância de cada um de nós, ele vai afetar todos nós, ele vai afetar o adulto, ele vai afetar o adolescente, ele vai afetar o idoso, ele vai afetar a criança, ele vai afetar o bebê, né? Ele vai afetar... Eu ia te perguntar por que tu diz literatura para a infância, né? Eu ia perguntar para ti. Porque eu acho que as disciplinas nas faculdades é literatura infantil, né? Ainda é. Sim, ou infanto-juvenil. Isso. No Brasil, a gente ainda usa muito literatura infantil. Mas gostei dessa definição. Literatura para a infância. A gente tem vindo, Kátia, assim, numa corrente, eu acho que eu ouso dizer, assim, nos últimos 10 anos, no Brasil, de começar a tentar ressignificar pela nomenclatura. Então, a gente tem começado a ouvir muito literatura para a infância, livro de imagem, né? Então a gente tem algumas nomenclaturas que estão sendo modificadas justo para atender esse lugar de amplitude do texto literário para a infância, de sair do lugar, né, de um texto para solicitar só a criança, para ser um texto que vai solicitar o leitor, diferente a idade dele, né? Não quer dizer com isso que a literatura para a infância quer adentrar e se tornar um texto para o adulto tanto quanto para a infância, não é isso, né? É, na realidade, uma possibilidade de, inclusive, entender que quando o pai e a mãe, por exemplo, estão lendo para essa criança, ele é tão contemplado quanto a criança. Exato. Até contos de fadas, né? Então tem essa questão de significação. Quando você é criança, entende-se de uma maneira. E quando você é adulto, lendo para uma criança também, você também vai ter alguns insights que você diferentes de quando você era criança, né? Você tem muito mais tempo de vida, colocamos assim, e isso te ajuda de alguma maneira também quando você lê para criança, né? Você faz algumas ligações ali que você não tinha feito antes. Pensando nessa leitura para criança também, você também aprende lendo.
Exatamente. A minha pergunta era, por que ler para criança? Por que as crianças devem ler ou por que ler para crianças que ainda não estão alfabetizadas? Tu, como professora, eu conheço muitos pais que leem para as crianças, né? Mas também conheço muitos pais que não leem para as crianças. Que não leem para as crianças, né? Então, eu trabalho muito com a ideia de que a criança tem um exemplo em casa, começa em casa, a questão da leitura, né? É um hábito que a gente adquire. Tu não pode, de repente, tu tens que ler. A criança vai para a escola, tu tens que ler tantos livros, não sei quanto tempo. Não é assim. Precisa ter um hábito a ser desenvolvido com o tempo. O que tu achas disso, Carol? Justamente. A leitura, né, e o hábito da leitura, eu às vezes tenho um pouco de dificuldade com essa palavra especificamente, hábito da leitura. Um hábito, pois é. Eu tenho um Vamos pouco de mudar a palavra. dificuldade. O que tu gosta E mais? o ato de ler, eu acho, né? Porque é um ato, a gente Um se ato, ação, né? relaciona com o Ação de ler. objeto, exatamente, a ação de ler, exatamente. Uhum. O ato de ler, a ação de ler, ela vem sendo uma formação, né, na nossa vida. Por quê? Porque nós vamos nos formando socialmente a partir de todo o estímulo que nós vamos recebendo, como tudo aquilo que vai nos formando e tudo aquilo que nos é colocado e que a gente vai aprendendo e que nós vamos nos constituindo, né? Então, o ato de ler é mais uma parte da nossa formação social. Então, nós vamos nos formando esse ser humano que nós somos. Então, obviamente, a criança que lhe é oportunizado maiores experiências com o objeto livro, compreende-se que vai ser uma criança que, por certo, tornar-se-á um leitor muito mais apurado do que uma criança que teve menos estímulo, né? E eu acredito, inclusive, que por isso que hoje a gente tem nas escolas um papel muito importante de formação leitora, porque a gente vai ter aí um apanhado das nossas crianças que os pais, infelizmente, não passaram também nos seus lares por essa formação leitora e automaticamente não atrasem para os seus filhos, né? Então, quando a gente vai pensar por que é que eu preciso relacionar a criança com a leitura, sobretudo porque a gente está formando essa criança social e culturalmente. Então, nós estamos neste mundo que é para nos tornarmos um ser humano melhor, sensível, né, capaz de diálogo, capaz de se relacionar com o outro, capaz de compreender o seu mundo. E a literatura por si só, ela faz tudo, porque a literatura, ela tem a capacidade de afetar a cada um de nós em um lugar que talvez a gente não consiga nem explicar. Porque quando a gente está no ato de ler, a gente vai acessando algo muito íntimo nosso, do qual nem sempre a gente se sente à vontade, confortável para dividir com o outro, né? Por isso que eu sempre digo que quando a gente lê para uma criança, necessariamente a gente não deve esperar dela que ela nos conte aquilo que ela sentiu. Porque nós adultos, ninguém fica do nosso lado dizendo assim, e daí, como é que foi para te ler esse livro? Tu gostou? O que tu aprendeu com ele? O que foi bom dele? O que tu não gostou dele? O que foi legal? Ninguém faz isso com a gente, né? E aí, por que a gente faz isso com a criança? E eu tô me reportando a isso muito também, Kátia, porque você falou, né, sobre essa coisa de que na escola, por muito tempo, a gente fez a criança ler para dar números de livros que essa criança leu, e não para formar essa criança leitora. Isso. Porque é diferente. Formar uma criança leitora é dar a ela a oportunidade de se relacionar com esse objeto livro sem ser obrigado a se relacionar. Exatamente. É ele ser parte da vida dela, tanto quanto é parte da vida dela a bola, a boneca, a casinha, o quebra-cabeça, o Lego, né? Então, assim, da mesma forma que você introduz a criança no mundo brincante, você introduz a criança no mundo da literatura. Então, o livro tem que estar na vida dela todo dia para ela entender que é parte dela. E daí sim pode se tornar um hábito, né? Porque hábito é tudo aquilo que a gente faz rotineiramente, cotidianamente. Isso, Então, só vai se transformar em hábito e a partir daí um ato, né, leitor, se de fato estiver no dia a dia dessa criança todos os dias. E aí é possível a gente pensar que a partir disso, essa criança torna-se sim uma criança muito mais criativa, uma criança capaz de nomear melhor seus sentimentos,
e como está se relacionando com o mundo. A partir daí, sim, é capaz da gente pensar que essa criança consegue olhar para quem está do seu lado e compreender que aquela pessoa é diferente dela, mas é diferente dela necessariamente não é ruim, é bom, né? Porque Sim. tudo isso a literatura vai dando a oportunidade. E principalmente, a gente sempre fala isso, né? A Kátia, como eu é professora, a gente sempre fala isso, assim. O que a gente quer de um ser humano é que ele tenha a capacidade de ter empatia. E a literatura, ela tem a capacidade de nos tornar muito mais empáticos, porque a literatura carrega uma gama de discussões dentro dela que nem sempre a gente consegue falar com a criança. Não é sempre que a gente consegue discutir com a criança determinados assuntos que na literatura estão colocados de uma forma sensível, que faz com que a criança desperte para aquela discussão. E aí a gente tem ela um mesma infinito... pode tirar as conclusões, né? Talvez sem a interferência, né? Ultimamente eu tenho estudado sobre contos de fadas. E dentro disso tem uma questão psicológica, né? Tem a ver com a fantasia, que nós adultos também temos esse recurso, né, para fugir, para aguentar a vida, né? Como diz o poeta lá, a arte existe porque a vida não basta, né? Então a literatura, no caso a infantil, ela ajuda com essa fantasia, que é essa maneira de aguentar a vida através dessa leitura, né? Que é o que o adulto faz para a criança e resolve algumas questões psicológicas, como a Kátia colocou agora, sobre algumas questões que ficam mais difíceis para explicar para as crianças, mas que na literatura a gente consegue explicar para elas de uma maneira que às vezes nem a gente sabe, né? Por exemplo, uma das fantasias que a criança resolve por exemplo, os pais têm uma relação de amor e ódio com as crianças, né? E muitos pais têm uma discussão a respeito disso, que não querem ensinar, ou conto de fada, não querem contar porque acha que isso ensina a criança a odiar, enfim. Mas, por exemplo, quando a criança, na história, ela odeia a madrasta, esse ódio, né? Ou melhor, na história, ela percebe que a madrasta é má. E ela direciona o personagem. Então, na verdade, é um lado da mãe que a criança ama e odeia, né? Ou melhor, que a criança odeia, e ela desloca para a personagem. Então, ela está autorizada a odiar. Então, é um deslocamento, né? Então, é isso que a fantasia faz. Ela tira esse peso que a criança não saberia o que fazer. Pô, a literatura consegue fazer isso de uma maneira, através da fantasia mesmo. A criança consegue resolver esse problema dela. Né? É que essa possibilidade da criança se comunicar com ela e com o mundo pela literatura, né? Então, isso me faz lembrar, Eduardo, um escritor que eu gosto muito, assim, do trabalho dele. É difícil a gente acessar livro dele no Brasil, infelizmente, porque ele é um escritor, deixa eu só lembrar exatamente, mas eu acho que ele é chinês. É Katsumi Komagata, uma coisa assim, Katsumi Komanata. É um designer gráfico, ele? Isso. Katsumi Komagata. Pelo nome deve ser japonês, nome comprido. Então, me lembra esse escritor de literatura para a infância, que é o Katsumi Komagata, que ele fala assim, eu assisti uma entrevista dele em que questionam ele por que ele decidiu escrever para criança e para bebês, assim, criança bem pequena. E ele falou que teve um dia que ele se tornou pai e ele queria encontrar uma forma de se comunicar com a filha. E a forma que ele tinha de se comunicar com o mundo era pelo design. Então ele começou a construir livros que pudessem fazer com que ele se comunicasse melhor com essa bebê. Porque ele se deu conta de que, como aquela bebê ainda não nomeava o mundo, ele ainda não conseguia entender como ela estava se relacionando com ele. E que foi através de produzir literatura para ela, literatura inclusive que no caso dele são livros em 3D, são livros que a criança pode manipular, que a criança pode abrir, que a criança pode construir, né, uma literatura um pouco diferenciada dele, como designer que é. Ele disse que ele começou a se comunicar melhor com a filha dele e que daí ele chegou à conclusão de que era isso que ele queria para a vida dele, se comunicar com pequenos leitores, e que a literatura lhe dava essa possibilidade. Então é bem isso, né? A literatura ela consegue se comunicar com essa criança,
mesmo que essa criança ainda não consiga nomear o mundo, mesmo que ela ainda não consiga falar pra gente, expressar sentimentos, nos contar quem ela é, nos contar como ela está se sentindo, nos contar por que em alguns momentos, por exemplo, isso que você fala, né? Por que em alguns momentos ela tem raiva da mãe, né? E aí a literatura abraça ela e diz para ela assim, olha, todo mundo tem dias na vida que vai ter raiva da mãe. Sim, então eu te sim. convido a viver essa tua raiva e entender que ela faz parte do teu processo de desenvolvimento e de crescimento. Exato. Carol, a gente quer ouvir tu falar um texto teu aí. Querem, tá? Eu selecionei aqui um texto que eu gosto muito, tá? Que já está publicado, tá em uma antologia que chama-se Mares Poéticos, e eu particularmente gosto muito desse texto que, na ocasião, eu escrevi para os meus meninos muito pequenos, e eu não sou itajaiense de nascimento, né? Eu nasci em Blumenau, mas sou itajaiense de coração, e eu vim para Itajaí muito movida pelo mar, porque quando criança, essa é uma imagem que eu tenho muito forte da minha infância, quando nas férias nós íamos ver o mar, a gente ia passar dias na praia, eu sempre desejei como criança crescer e voltar e ficar próximo do mar, então Itajaí para mim é essa possibilidade. E teve um determinado momento em que eu queria presentear os meus filhos, dizendo para eles que esse mundo é lindo, grande, que eles vão conhecer e que eles possam usar. E aí eu usei de lugares de Itajaí, porque eu acho que Itajaí me conquista muito, e escrevi esse texto para eles. E eu quero recitá-lo para vocês. Ele fala assim: olha, menino, olha para o céu, menino. Descobre a leveza da pipa que passeia por lá. Olha para o mar, menino. Encante-se com a imensidão que, assim como o barco, se pode ganhar. Olha para o alto, menino. Ao esticar seus pés, sinta a brisa que passa entre os dedos de suas mãos. Olha para a lagoa, menino. Nas suas águas mansas, observe a preciosidade do silêncio que contém ali. Olha para o alto daquela montanha, menino. Acredite que lá no alto é possível descobrir que o mundo é maior do que se pode imaginar. Olhe para aquela flor, menino. Ali mesmo contém a doçura que encanta. Deixe-se inebriar. Olhe para aquela árvore, menino. Suas raízes, fortalecidas, podem lhe servir de alicerce, sempre que necessitar. Olha para a brisa mansa que passa, menino. Feche os olhos e não tenha medo de voar. Olha que coisa linda, menina. Show de bola. Muito lindo, muito lindo. Show de bola, como diz o Eduardo. Fala dos teus livros para nós, Carol. Vamos lá. Tenho 3 livros que estão publicados em trabalho, assim, né? 3 literaturas para a infância. Tem uma para sair muito em breve. Já era para ter saído, inclusive, por conta da pandemia. Ela está um pouquinho parada por conta da temática dela, especificamente. É um livro que fala sobre sair do ninho e descobrir o mundo. Ele foi escrito antes da pandemia. Não pode sair do ninho agora. Não dá agora. Né, eu, a editora, a ilustradora também, que é a Ana Sanfilippo, nós resolvemos esperar para reduzir um pouco, né, esse isolamento e daí lançar o livro. Mas eu tenho 3 livros em trabalho. O primeiro deles que se chama-se Liz Viu o Mundo, que é uma literatura muito voltada para o primeiro leitor, que a gente chama, né? Que seria esse leitor iniciante mesmo, o bebê até 3, 4, 5 anos. Ele traz ilustração da Jana Glatt, que é uma ilustradora brasileira do Rio de Janeiro. Eu gosto muito do trabalho da Jana. E esse é um livro em que se construiu, como quase todos os livros
todas as minhas escritas se construiu junto com as crianças. Então, eu realmente observo as crianças, pego preciosidades das crianças e trago para dentro do livro. E Liz é um bebê que está dentro da barriga e que descobre ver o mundo pelo umbigo. E aí ela começa a conhecer tudo que cerca ela, então ela começa a descobrir o irmão, ela começa a ver o pai, ela descobre os animais, ela descobre borboleta, ela descobre vovó, tio, tia, enfim, ela vai descobrindo, né, esse entorno dela, e ela tem algo do qual ela não vê, ela só ouve, que é a mãe. E por que é que essa grande descoberta dela vai vir a ser a mãe? Porque o livro se constituiu exatamente assim. A minha irmã estava grávida, da Alice, por isso o nome, minha sobrinha, e constantemente, né, nos encontrávamos. Na época a gente saía de casa, gente, sabia? Faz tempo isso, né? Faz tempo. Visitavam. Uhum. Naquela época em que as pessoas se visitavam, a gente ia visitar a minha irmã que estava grávida, e eu falava para os meninos assim, né? Isso é tão automático, a gente faz isso com a criança. Vai lá e fala com a Lisa, ela tá dentro da barriga da tia Carla, dá um beijo nela, né? Conversa com ela para ela saber que vocês são primos dela e tal. E aí fiz, e teve um dia em que um dos meus meninos, ele não queria, assim, ele ficava meio que fugindo dessa coisa. Aí quando a gente tava indo embora, eu falei, vai lá, dá um beijo, fala, senão a tua prima nem sabe que tu tá aqui, tadinha. Ele fez meio a contragosto, né? Que criança é assim, né? Não quer, ela vai lá e faz a contragosto. Ele fez a contragosto e a gente saiu. Quando a gente estava no carro, ele pega e me fala assim, mãe, por que tu me fala pra ir lá dar beijo e falar com a Alice se ela tá dentro da barriga da tia e ela não vê nada? Ele falou. E eu parei por um momento, só que aí veio a sacada, que o meu outro menino falou assim, claro que vê, ela vê pelo umbigo. E quando ele falou isso, eu falei, isso é genial. O que ela vê pelo umbigo? E aí a gente começou a conversar sobre o que ela via pelo umbigo. Eles foram me nomeando coisas que ela via pelo umbigo. E lá pelas tantas, eles me falaram assim, só que tadinha, eu ainda me lembro bem. O Bernardo falou, só que tadinha, né, mãe? Ela nunca vê a tia Carla, porque a cabeça da tia Carla tá lá em cima e o umbigo dela tá lá. Por isso que tá essa imagem assim, ela pra cima, assim. Exatamente. Porque legal. Que ela vai descobrir, né, nesse caminho lá, ao final, vai ser a mãe dela. Então ela descobre a única coisa que ela ouvia e não via, e daí ela começa a estreitar um outro tipo de relação com essa mãe, que era só voz e abrigo, né, porque mãe é abrigo, e depois torna-se também um objeto que ela pode ver, né, que é a mãe. Esse é o primeiro livro que lindo. Publicado. E ele é bem primeiro leitor, então é para esse bebê também se reconhecer no mundo, né? E começar a descobrir a leitura. Aí eu tenho Catarina tem uma prima, novamente é das minhas observações da criança, e novamente vem da minha relação familiar também. O que ocorre, a Catarina ela vive no meio dos pernas compridas. Essa é a família dela, porque ela é a única criança no meio de muitos adultos, então ela não tem outra criança. Então o mundo dela é de ver pernas compridas e ela tá ali embaixo olhando as pernas compridas. E a tia tá grávida. Então eles falam para ela que ela vai ter uma prima, e ela não sabe que é uma prima, ela ainda não fala, então ela ainda não sabe o que é uma prima. Eles só dizem que a prima é linda, eles só dizem que a prima vai brincar, que as duas vão ser amigas e tal, e nada disso ainda ela consegue entender, ela ainda não sabe nomear tudo isso. E aí o que acontece é que a prima nasce, eles vão visitar, e aí ela tem um primeiro grande susto, que é todo mundo que vai ver a prima chora, e daí ela começa a descobrir que a prima é de chorar. E daí ela acha que não quer conhecer a prima, porque todo mundo chora quando conhece a prima. As pessoas choram, ela também não quer conhecer a prima porque ela não quer chorar. Que lindo, que lindo. Mas aí ela vai conhecer a prima e a prima tá lá no berço. E daí quando ela vê, a prima é um bebê que nem aqueles que ela tem em casa, assim, é só isso, né? Só que é barulhenta, se move, e ela chega à conclusão de que assim, a prima não é nem feia nem bonita, a prima nem serve para nada, porque só fica ali deitada, e além de tudo é barulhenta porque chora alto. E essa é a conclusão que ela tem. Só que aí, óbvio, estão passando os dias, a prima vai crescendo, e aí chega um momento em que a prima aprende a interagir, e daí nessa interação lá, ao final, ela descobre que a prima serve mesmo para ela nunca mais ficar sozinha no meio dos pernas compridas. Ai, que lindo! Daí ela descobre Até me emocionei.
Ela Vai descobre a chorar relação também, Kátia. para chorar. Mas é muito lindo isso, né? De criança, eu me emociono. Eu tenho uma afilhada que tem 6 anos agora. E ela lê desde que ela era muito pequenininha, assim, ela lê, né? Sem saber ler, né? A gente dava para ela livrinhos. No tablet tem videozinhos dela passando o dedinho, assim, sabe? É muito lindo. Eu me emociono muito com criança fazendo essas coisas. O Joãozinho também, o João da. O André e da Gica. Claro, o João. Também. Então, esse livro aqui, ó, é o livro que ele carrega, que é o livro que eles brincam, que é o livro de bolso dele. Porque Ele também adora. desde o dia em que ele foi no lançamento, Kátia, a Vanessa, mãe dele, ela me mandou por uns 3 meses uma sequência de fotos. Ele levava para a escola, ele levava para casa do André, ele Pois é, levava de volta para olha casa que da legal. Vanessa, ele levava para o mercado. Era tipo assim, o amigo imaginário dele era o livro. E ele ficou. Tu E vê. até hoje já tem. Esse livro tem que, uns 3, 4 anos já de trabalho. Até hoje esse livro é companheiro fiel dele, Olha, constantemente, tá? E ele me vê, ele encontra, já está com 5 agora, né? ele fala assim: Oi, minha amiga do livro. Ah, e ele fala bem assim mesmo. Oi, minha amiga do livro, eu sou amiga do livro, porque ele faz, Legal, né, que legal. relaciona. E aí eu tenho um livro chamado A Mãe que Voava também, que é Sim. um livro que daí já parte de uma inquietação minha de infância mesmo. Eu acho que é muito uma narrativa da minha. Eu acho que se tiver um livro autobiográfico, meu é o Mãe que Voava. Eu tenho uma mãe que foi uma mãe muito voadora mesmo. Meu pai viajava e minha mãe ficava em casa cuidando de 4 filhos, né? 2 gêmeas, o Claudemir e eu. Só que minha mãe sempre trabalhou, sempre teve a necessidade, né, inclusive de trabalhar, e também porque minha mãe decidiu que ela não queria parar de trabalhar, e isso para mim é muito claro na minha vida. Eu acho que inclusive eu sou uma pessoa que gosto do trabalho, porque minha mãe sempre foi uma pessoa que se realizou pelo trabalho, ela foi professora. Então a Mãe que Voava narra a história de uma menina que vê os voos da mãe. Então ela vê os voos da mãe em casa, ela vê os voos da mãe saindo para trabalhar, ela vê também os voos da mãe junto dela. Então o percurso que essa história faz é justamente esse, assim, dela chamar a mãe. Então ela vai ao encontro da mãe, daí ela sobe a escada e ela vê a mãe dando os voos dentro de casa. Então a mãe fazendo esses cuidados, né, de quem cuida da casa, de quem cuida do dia a dia. Aí no dia seguinte ela acorda, e assim que ela acorda, ela ouve um som de carro, ela desce a escada voando. Aí as crianças gostam muito dessa imagem. Vocês conseguem ver? Ela Sim. dançando. Ai, né? As crianças se identificam com essa imagem. E aí ela Para o desce. pessoal que está escutando, desculpa, a gente vai colocar os links dos livros aí junto com o Ah, tá. post. Vamos tentar colocar aí. Sim. Perfeito. Mas eu faço uma descrição. É uma enorme boca de uma criança aberta saindo um mãe de dentro. Que é o que a criança mais faz, berrar e chamar a mãe. É o que a criança Mãe, mais não é faz. só criança não, né? Adulto também. Mãe, Também, É. corre. Mãe, pandemia, chama a mãe, né? mãe, Tudo chama a mãe. A Chama a gente mãe. brincou com a minha mãe e disse assim, ó, um dia minha mãe falou assim, meu Deus, por que vocês querem que eu fique direto dentro de casa? Daí a gente falou, mãe, simplesmente porque emocionalmente a gente tá abalado e a gente precisa de ti, então a gente tem que esteja em casa para ligar para ti 24 horas. É isso que a gente Nem me precisa fale. nesse Eu momento. estou longe da minha. Da minha faz um ano. Principalmente agora no período de pandemia. Aquele momento. Agora é eu que vou chorar. Vai. Por favor, Eduardo. Vem, Eduardo, chorar. E aí o que acontece? Ela chama e o pai, então o pai fica para fazer os cuidados dela, o pai que fica em casa com ela, e o pai avisa que a mãe saiu para trabalhar. E aí elas se despedem assim, né, a mãe dentro do carro, dando tchau para ela, e ela dando tchau para a mãe. E aí elas perguntam pro pai, né, onde é que a mãe foi trabalhar? E o pai conta que a mãe foi ensinar os seus alunos a ler e escrever palavras bonitas, porque a mãe é uma professora e eu quis trazer uma mãe professora porque essa é uma história muito próxima da minha. E aí depois a menina fica assim imaginando a mãe junto das crianças, mas sai a brincar com o pai. Então eles se divertem, ela escala a barriga do pai, elas brincam, eles correm, eles fazem a maior estripulia, ela e o pai.
E aí ela fica cansada, ela sonha, e aí aqui tem uma imagem que é surpresa para quem comprar o livro, mas dentro do livro tem uma imagem que é essa discussão que eu falei até antes, né, de que tem momentos em que a ilustradora me pede para sacar texto, é possível ter a potência da imagem. Então aqui a gente tem uma imagem, uma narrativa desse momento em que a menina dorme e sonha com a mãe. E aí ela acorda de súbito, e quando ela acorda, a mãe já está ali do ladinho dela. Ai, que bom. E aí é o momento em que a menina diz: mãe, agora você é só minha. E daí é o último do dia dessa mãe Eu acho junto que a gente está muito emocionado mesmo, né? Não sei se são os livros ou se é a pandemia que está fazendo isso com a gente. Acho que são as duas coisas juntas. As duas coisas, né, E Carol? eu gosto muito. São lindas, as histórias são lindas. E eu gosto muito, assim, da preciosidade das imagens, dessa ilustração de todos os 3 livros. Esse é o único livro que não foi ilustrado por uma brasileira, foi ilustrado pela Inês da Fonseca. Por quê? Vou explicar. Que eu e a Inês, a gente se conhece via Instagram há muito tempo. Ela é uma portuguesa de Portugal. E o que acontece é que teve um dia que ela botou uma ilustração, e essa ilustração me fez vir a história. Porque a ilustração me fez remontar a minha mãe, a minha relação com a mãe. Por quê? Porque minha mãe foi uma mãe que ela fez muitos voos. A minha mãe, ela trabalhava como professora, saía da escola e ia vender roupa, porque ela precisava, né, realmente trabalhar, assim, até para nos manter. E o que ocorre? Ela nunca deixou a noite de parar para ler para mim, e essa é uma imagem muito forte da minha infância. Inclusive, eu sempre fui aquela criança que minha mãe disse que ela contava uma história, eu fechava o olho, ela pensava: ai, que bom, eu vou sair. Eu abri os olhos: mãe, conta mais uma. Né? E eu gostava muito de ouvir história. Então, esse para mim era um momento muito precioso, porque eu passava o dia inteiro basicamente longe da minha mãe, porque ela trabalhava o dia inteiro como professora, à noite ela saía para vender roupa, mas à noite ela estava comigo. Então, à noite era o momento em que nós tínhamos juntas e que ela narrava histórias para mim. E para mim, quando eu vi aquela imagem da Inês, foi muito potente. Essa história veio como um furacão para mim. E aí eu ousei e mandei para ela: Inês, eu tenho essa história que eu escrevi a partir dessa ilustração. E ela me falou: se você chamar outra pessoa, eu vou ficar muito braba, porque eu quero ilustrar. E aí a gente começou a construir o livro assim, né, nessa relação. E foi uma construção muito preciosa mesmo, porque eu e a Inês, a gente se falava basicamente que diariamente para construir essa ilustração. Ela fala sempre que foi uma imersão dentro de um livro, e foi mesmo, assim, por 2 meses nós duas ficamos imersas dentro desse livro. A gente viveu construir esse livro juntas, assim, então foi bem precioso. É um livro que eu tenho muito carinho por conta desse processo, assim. Não é sempre que a gente consegue ter um processo tão próximo do ilustrador, né, da ilustradora. Sim. Então foi muito rico, assim, poder com a Inês ter esse processo mais engajado junto com ela. E que foi um processo que eu estou conseguindo realizar também agora com a Ana Sanfelipe, que ilustra o meu próximo livro a ser lançado. Fica aí a dica, em novembro, provavelmente. A gente acredita que a pandemia vai estar começando a nos dar um respiro. Ai, e a Deus gente quiser. pretende lançar o livro. Chama-se Passarinhos. Ele é um livro que discute essa saída da criança de dentro de casa para o mundo, né? E aí eu trago na imagem de 2 passarinhos que vão descobrir o que há de vir lá fora. E passam por essas angústias, esses medos, né? Essa insegurança de vou, não vou, né? Um mais confiante, o outro menos. E tem algo muito legal também desse livro, que a gente tá, eu, a Ana e também a editora, que novamente é com a Letria, a gente está apostando em um livro sanfonado. Então é um livro que a ideia é que seria um livro que a gente quis construir também um livro por conta dessa narrativa do voo. A gente quis construir um livro que a criança depois pudesse brincar de voar esses passarinhos mesmo. Então ele vai vir um livro sanfonado. Tem um voo aí, né? Aquele poema que você leu pra gente, A Mãe que Voa, Os Passarinhos, né? Esse voo na vida da Carol, ele nasce primeiro, poeta que vocês com certeza conhecem. Quem aí sabe qual é o poeta? Voo. Que faz muitos passarinhos. Que eu nomeei, né? O primeiro nome que eu escolhi para o meu filho também vem daí, mas vem do Manuel de Barros, e dessa sensibilidade mesmo que ele vê nos pássaros
E eu acho que eu aprendi com ele a olhar para os pássaros, olhar para o céu, olhar para o voo, olhar para a liberdade. E Bernardo também vem, né? Dos muitos poemas com Bernardo que ele traz, que foi o filho dele, né? Sim. E que é o nome de um dos meus filhos, inclusive. Eu quis nomeá-lo com o Bernardo. Ele tem o João também, que aparece em muitos poemas dele, mas eu quis trazer o Bernardo, que são poemas que sempre me moveram muito. Mas eu aprendi com o Manuel de Barros a olhar muito mais para os pássaros, olhar muito mais para o céu e ver a poesia, né, desse voo, destes pássaros. E isso é muito engraçado, né, como o mundo acontece. Quando eu me vi grávida, quando eu descobri que eram gêmeos, inclusive, eu comecei a chamá-los de passarinhos, e já por conta do Manuel de Barros, porque sempre associei, pelo Manuel de Barros, pássaro à ingenuidade da infância. Então, eu acho que a criança ela é muito livre e muito pro voo como é o pássaro, como são os pássaros, assim. E vem muito dele. Eu acho que eu sempre faço essa relação. Eu acho que ele sempre, muito provavelmente, ele sempre entendeu na criança esse mesmo lugar de descobrir, de querer ganhar o mundo que os pássaros têm. Então, quando eu me vi grávida, eu comecei a chamá-los de passarinhos e veio na minha vida sempre, assim. Então, eu sempre tenho uma coisa muito com o voo, com o céu, com os pássaros. E tem uma curiosidade, vocês sabem que a nossa casa foi adotada por um casal de pássaros. E olha que nós temos 2 Olha. gatos, mas a nossa casa foi adotada por um casal de pássaros que já tiveram 6 ninhadas na nossa casa, tá? Olha que Caramba. lindo! Sim. A primeira ninhada se deu, eles fizeram um ninho em cima do meu. Nós estávamos fora, a gente foi tipo passar uma semana na minha mãe. Quando a gente voltou, eles tinham feito ninho em cima do meu varal de roupas que estava com toalhas. Então estava segurinho, eles fizeram um ninho ali. Aí o que o meu marido pegou? Ele pegou uma dessas toalhas e só. Daí a gente esperou. Eu fiquei sem usar, tá? O varal até nascer. Tinham 2 ovos. Eles nasceram, aprenderam a voar. E aí ficou o ninho ali. Eles pararam de usar o ninho. Meu marido pegou com a própria toalha, para eles não sentir o cheiro, e fez, assim, próximo do teto, na parte de baixo da nossa casa, ali onde estava mesmo, fez uma madeirinha e colocou o ninho em cima, Sim, né? sim. Botou na parede. E lá ficou. Daí eu falei, amor, mas eles não vão mais voltar e tal. Por fim, eles voltam. E eu tenho que dizer para vocês que eles já tiveram 6 ninhadas na nossa casa. Sempre 2, no geral, dão 2 ovinhos. São 2 rolinhas. Geração e geração dos passarinhos, hein? Aham, já tiveram 6. Meus filhos ficam loucos porque aparece. E agora os gatos já se adaptaram, Que inclusive, bacana. tá? Os gatos já não tentam pegar, tá tudo certo. Os gatos veem o movimento dos pássaros, mas não tentam nem pegar, até porque tá muito alto, então não tá acessível para eles, assim, né? Mas os passarinhos começam a aprender a voar e os gatos não tentam pegar, então é porque eles já se entenderam bem ali. É. Muito Bernardo. bacana, muito, Oi, muito legal essa conversa contigo, Carol. Tô adorando, Ah, assim, que tô bom, achando eu tão adoro conversar. emocionante. Eu É, também, né? Olha, Eu acho Eduardo, tu que não Bernardo, chora aí, Eduardo. Bernardo é quase árvore. O silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe. Comecinho aí do Bernardo é quase uma árvore do Manuel de Barros. eu adoro Legal, o legal. que ele faz para Bernardo. Eu adoro muito. Eu gosto muito de Manuel de Barros, né, gente? Ele é um dos maiores poetas que nós tivemos aí no Brasil. Falando nisso de autores, quais são as suas influências? Assim? O que você leu e pensou, pô, acho que eu posso fazer algo nessa linha, né? Além do Além do Manuel de Barros, Manuel de Barros, né? né? De trabalhar com É. passarinhos. Então, a gente acabou de falar já de 2 importantes referências minhas, que é Manuel de Barros e Mário Quintana. Preciso dizer Sim. para vocês que Mário Quintana, ele construiu minha infância mesmo. Tá aqui até, ó, tá aqui do lado, tá sempre aqui do Ai, lado. lindo. E isto aqui é Lili Inventa o Mundo, versão exatamente de 1983, ano do meu nascimento. E a Lili fez parte da minha infância fortemente, por isso que está aqui ainda viva, é o meu primeiro livro. Então, Mário Quintana e Manuel de Barros, eles são muito presentes e importantes para mim. Agora, na minha infância, eu li muito Ruth Rocha também,
uma escritora da qual eu tenho, inclusive, eu diria que, assim, eu admiro muito a força dela. E para mim, ela é para mim um grande exemplo, porque ela foi uma das primeiras escritoras de literatura para a infância que se lançou mesmo no mercado editorial, tão difícil e machista mesmo, né? Então, em um período em que as mulheres tinham muito pouco espaço, e principalmente na literatura para a infância, a Ruth Rocha foi lá e se colocou e tem sido, com certeza, assim, um ícone, né, para a escrita literária para a infância até hoje. Tem uma outra grande escritora que eu tenho um apreço e que também fez parte da minha infância, e que também mora, o livro dela mora, assim, no meu coração, está aqui do lado, que é A Bolsa Amarela, que é a Lígia Bojunga. E a Lígia Bojunga, para mim, também é uma referência importantíssima. Se eu for pensar assim, em uma referência, para mim a referência é a Lígia Bojunga mesmo. Li todas as literaturas dela na minha infância, sempre me senti muito tocada. E ela, eu acho que meu início de adolescência, assim, foi num diálogo incessante com a Lígia Bojunga. Eu li e reli os livros dela, e eu tenho uma coleção de livros dela, todos eu tenho, na realidade, e porque ganhei na minha infância da minha mãe, porque li e consumi. A minha porta de entrada não foi a Bolsa Amarela, a minha porta de entrada foi a Corda Bamba, mas para mim o meu livro que fez a minha infância foi a Bolsa Amarela, foi muito significativo para mim. E eu tenho também, assim, um carinho e um apreço muito significativo pelos contos de fadas, porque minha mãe também lia muito e me presenteou muito com contos de fadas. Então eu acho que eles também constroem muito a minha escrita, porque eles estão como referência para mim, como referência à minha leitora. Então na minha infância eu ganhei inúmeras coleções, que até agora durante a pandemia teve uma situação assim inusitada, que foi de alguns influenciadores de literatura para a infância, mostrando coleções antigas e falando, nossa, que lindo e tal. E eles não possuem essas coleções, mas eles estavam buscando e fazendo esse resgate, e eu me dei conta de que eu tenho todos eles. Eu sou muito privilegiada mesmo, assim. A minha mãe nos presenteou com muitos livros. Então eu tenho coleções que são clássicos, assim, de contos de fadas, e eles fizeram parte da minha infância e também fazem parte do meu mundo hoje, porque eu leio muito, que são, assim, os contos de fadas. Quando você começou a falar sobre que você tem todos os livros, eu pensei justamente isso. Nossa, eu não tenho nenhum livro da minha infância. Não tem, Eduardo? Se perdem, não sei. Eu lembro deles, mas é difícil encontrá-los. Talvez por conta de mudanças, alguma coisa assim, não sei. Eu já ia ter um desespero, assim, não sei, eu adoro, né? Eu lembro que eu tinha uma gaveta cheia de gibi, né? Chamava gibi Histórias em Quadrinhos. Também não sei para onde foram. Difícil saber, sabe porque, assim, que às eu vezes... tenho livros que era do meu pai, né? Meu pai lia bastante, minha mãe lia bastante, mas eu não lembro de livros infantis, na verdade. Eu não tenho essa lembrança. Tenho a lembrança, sempre conto que a minha mãe era espírita, né? Que a minha mãe lia para mim o livro dos espíritos. Quando eu era criança, ela lia para mim. É bem interessante isso, assim, né? Hoje eu penso por que ela achava que eu podia entender aquilo, né? E hoje, quando eu releio, eu entendo perfeitamente tudo, com certeza vindo daquela época, né? Com certeza vindo daquela época. Mas livro de criança, eu não tenho essa lembrança, não. Tenho a visão deles lendo em casa. Todos os meus livros eu guardo hoje. Eu ganhei alguns da Kátia, inclusive. Estão tudo guardadinho. Alguma coisa que tu tens até uns meus, tu deve ter, né, Eduardo? Acho que devolvi todos. Eu queria dizer que nesse sentido dos contos, Eduardo, também uma referência para mim é a Marina Colasanti, também uma escritora brasileira que foca em pesquisar contos de fadas, né? E também escreve contos de fadas. Então, a Marina Colasanti também para mim é uma grande referência. Ela é a esposa do esqueci o prenome, o Afonso Romano de Santana. Adoro as poesias dele, adoro.
Exatamente, justo ela. Meu, acho ela Ela é incrível. amiga, ela é muito amiga da Glória Quirinos. Ela Ainda? é. Muito, aham. A Glória Quirinos. A Glória Quirinos escreve para criança também. Bom, tu sabe, né? Sim, então, a Glória Quirinos, pra mim, também é uma referência. Até quando ela veio aqui, né? Pude conversar com Sim. ela e explicar pra ela que a Glória conseguiu me tirar um pouco da caixinha, sabe? Dessa narrativa muito linear, com a hipertextualidade dela. E eu gosto Sim. muito do trabalho hipertextual dela, e para mim é uma referência assim, de hipertexto para a infância no Brasil. E quando eu tomei contato a primeira vez com o livro, com a literatura dela, ela me bagunçou um pouco, assim, por um Desconstruiu tempo. algumas coisas. Exatamente, assim, ela me desconstruiu mesmo, assim, porque eu já tinha tomado contato com literatura hipertextual mais adulta, não para infância. Daí eu ficava assim, mas Sim. para infância. E daí o primeiro, que foi Siga Amiga Formigarra, que eu tomei contato, falei, gente, que genial! Um livro que tem muitas entradas, que eu posso ler de qualquer jeito, isso é muito da criança, né? Não precisar de uma linearidade, poder ser atravessada, abrir o livro no meio e começar a ler a partir dali. Eu achei aquilo fantástico, e daí eu comecei a me aproximar mais do trabalho dela. Então, quando eu conheci ela, fiquei felicíssima, porque para mim, realmente, ela também torna-se uma referência. Eu fiz oficinas com ela, oficinas de criação literária com ela, lá em Curitiba. Mulher maravilhosa, né? E ela não para, Desconceito. né? Isso é tão bacana. O que eu acho bacana na profissão de escritor é que tu não para nunca, né? A pessoa não para. Tu vê pessoas. Tu vê a Lígia Fagundes Telles, né? Tá com 90 anos, 90, se eu não me engano. E escreve, né? Escreve. Bem bacana isso. É, porque não é uma Eduardo. profissão que tem tempo de vida, né, Kátia? Não, é como não, você graças a ser, Deus. não sei, Vou me como você aposentar ser pelo banqueiro. INSS, né? Não vou. Não é uma coisa assim, eu sou banqueiro, então vai acabar a minha vida quando. Né? E não, exatamente. a gente tem. E é muito bonito, porque é uma profissão que lida com o criativo, com o movimento, com o A reconstruir, arte, né? com a arte, né? A arte literária, né? Bacana. Ah, Eduardo. Kátia, Afonso de Santana, aquele escritor que a gente foi na biblioteca pública com a turma? Isso mesmo, exatamente. Afonso Romano de Santana. Isso. A gente foi lá em Curitiba, ele esteve lá. Acho que levei vocês, né, Eduardo? Foi, a gente foi junto. Tem uma foto dele, da turma junto com ele. Lembra que ele estava sentado e aí tudo atrás dele. Muito da hora. Essa questão do hipertexto, a gente também me remeteu à faculdade também. Dois links aí, falando em hipertexto. A gente teve aula também com a Kátia Mulik a respeito de hipertexto. Até o exemplo foi do Perrault, da Chapeuzinho Vermelho, que uma coisa, acho que é isso, né? Que você consegue acessar o livro lá na internet e ele te direciona para vários links. Você consegue, por exemplo, tem um site que eles constroem com esse livro e dentro você consegue ler a história e de repente você consegue ser direcionado para outras histórias, enfim, são várias ligações dentro de um texto. Acho que rola disso. Acho que a Kátia Mulik que trabalhava mesmo com isso, né? Hipertexto, alguma hiperlink, alguma coisa assim. Você está trabalhando. Tem também uma escritora de literatura para a infância. Eu estou tentando aqui ver o livro dela para dizer para vocês que ela também faz isso. Ela até tem assim um site e daí a criança lê o livro e daí tem links que daí a criança pode entrar na internet, daí complementar o livro e também ele é um hipertexto também. Um hipertexto também. O livro que não está linear, né? Um livro que vai encontrando outras janelas, assim, isso é um hipertexto. Então eu vou ler. Esse é um poema que está dentro também de já um livro chamado Verso, Prosa e Outros Labirintos. Kátia conhece, né, Kátia? Eu ia dizer que eu conheço esse livro. Você conhece, né, Kátia? Tu acha que você conhece? Eu acho. Eu tenho um poema aqui dentro, também que é um poema que eu gosto muito. Eu já fiz. Assim, gente, talvez seja legal, inclusive, explicar que, no geral, eu lido com a narrativa, né? Pouco com a poesia. Mas eu já brinquei um bocado de escrever algumas poesias, e sempre poesias também pensadas mais na infância,
Porém, volto a dizer, né, no final, para mim, não tem necessariamente uma idade para esse leitor. Mas eu tenho algumas poesias que, quando eu vejo, assim, no apanhado, elas estão mais pro leitor da infância mesmo, e algumas poesias que eu acho que pode contemplar qualquer leitor interessado. Tenho também uma brincadeira aí de fazer e construir alguns trava-línguas com os meus filhos. E esses trava-línguas eu acho que, como eu já construí inclusive muitos, vou usar, tentar lançá-los em uma coleção aí de trava-línguas, em um livro. Da mesma forma, poesias. E quando submeti, né, um poema para esse livro, que é o Verso, Prosa e Outros Labirintos, eu mandei inclusive assim uma coleção, porque eu fiz uma coleção de poesias pensadas nas estações do ano, pensadas nos eventos naturais que a gente vive, pensado na chuva, pensado no vento, né? E nas estações do ano, entre elas, pensado na noite, pensado na lua, que é aí um livro também que eu pretendo conseguir compilar. Ele ainda não tem título, e isso é uma das coisas que me pega. Já tenho as poesias que muito possivelmente eu quero colocar. E quando eu enviei essas poesias, uma delas foi essa, e eles selecionaram ela para esse livro, então eu quero terminar recitando Outono para vocês. Outono. Sabia eu do outono, tanto quanto sei do verão, que está a se findar. Sabia eu das folhas secas, que se desprendem a voar. Sabia eu do silêncio, presente no nascer da manhã. Sabia eu do acalanto uivo do findar do dia. Sabia eu do frescor e da brisa leve. Só não sabia eu desta acolhida, ora descoberta, que neste dia colhia a brisa, as folhas, os silêncios, o uivo. Colhia eu deste outono o desejo de poesia. Muito lindo. Palminhas, palminhas, palminhas. Consegui ouvir, me sentir no outono ali, o som das palavras, a descrição do vento ali, aquele Cecília Meirelles ali. E eu tenho uma paixão, gente, por outono. Então, Cecília Meirelles também, ó, mais uma referência. Meu Deus, a Cecília Meirelles é maravilhosa. Eu tinha um colega que era professor do Eduardo, que especialista, fez doutorado com a Cecília Meirelles. Ai, né? sério? Ai, Isso. que tudo. Ele era Inclusive, assim, né, eu fiz iniciação científica e o tema era Cecília Meirelles. Inclusive, eu tenho que terminar esse artigo. Eu me apaixonei por ela. Né? Como é o nome do Ela livro? É maravilhosa. Eu acho que as minhas poesias têm uma pegada assim para Cecília Meirelles mesmo. Eu consegui perceber isso. Teve uma época que eu devorava muito ela, inclusive. E eu tive uma época em que eu fazia assim, toda a contação de histórias minha, eu incluía 2 poesias dela. Aí eu decorei várias. Agora acho que a memória já me falha. Mas na época eu decorei um monte de poesia dela. Daí, entre as histórias, eu ia trazendo poesias da Cecília Meirelles. E aí foi uma fase de uns 4 anos que eu só usava poesia da Cecília Meirelles. Eu esqueci o resto do mundo. A gente tem essas fases, né? Eu tenho também essas fases. Só leio tal autor, só leio tal autor de poesia, de romance também, eu quero ler todos, né? Às vezes eu leio Clarice Lispector, tudo, assim, pego toda a obra, eu tenho quase toda a obra da Clarice Lispector. Ai, sério? E eu volto sempre na Clarice Lispector, sempre eu volto. Ai, mulher interessante. O livro que eu me apaixonei pela Cecília Meirelles é o Cânticos. Inclusive, eu peguei lá na biblioteca pública, lá só consegui achar lá um exemplar. E ela, você que falou que você gosta de filosofia, né? Então tem muito aquela pegada filosófica oriental, indiana nesse livro. Tem esse quê de espiritismo, na verdade, até, né? Tem uma frase que é: nem todo filósofo é poeta, mas todo poeta é filósofo, né? Tem essa questão, acho que ela se encaixa muito bem nisso. Ô, Carol, tu vê que o Eduardo não quer terminar, né? Tô vendo. Vamos lá. É bem bastante. Que bom, tá super gostoso.
o poema que me lembrou essa questão do vento. O vento no meu espírito soprou sobre a vida, e tudo que era efêmero se desfez, e ficaste só tu que és eterno. Então ela está falando de vento e olha um monte de som sibilante aí, né? Espírito soprou sobre a vida. Nossa, fantástico. Lindo, ela. Eu gosto muito porque ela brinca com o som das palavras da Cecília Meirelles, né? Então a poesia sempre fica quase que cantada, é muito bonito. E esse livro que eu tenho um livro dela que é bem assim, as poesias são todas muito cantadas, por isso que eu estava aqui tentando achar, mas ai Jesus, é tanta coisa. Tá, já tem uma música que eu vou... A nossa conversa eu vou colocar um trechinho de uma música, já sei qual. É uma do Emicida que se chama Passarinhos. E é linda com a... Linda aquela música. Com a maravilhosa... como é que é o nome dela? Passarinhos, com a Vanessa da Mata. Vanessa da Mata, ixi, maravilhosa ela também. Muito da hora esse aliás, Emicida, vamos conversar, né? Eu adoro. O cara é fantástico. Ultimamente ontem eu estava escutando uma rinha de MCs, onde ele se consagrou, enfim. Eu tava aqui. E o álbum dele novo, que é o Amarelo? Eu ouvi só aquela música, essa música, inclusive, acho que é com a Pablo Vittar, enfim. Tem a música que é Amarelo. Isso, acho que Amarelo, então tem uma brincadeira, até lembra do Paulo Leminski, né? O amor é um elo entre o azul e o amarelo. Umas brincadeiras assim com ele. Dentro desse álbum tem uma música... Pensando aqui, eu não escutei. Essa daí é a música Amarelo, o sujeito de sorte do Belchior, que ele pega. Tenho sofrido demais. Tenho chorado para cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Isso. Então, tem a música Esmalha, que é a partir do poema do... Alfonso Guimarães. Isso. Alfonso Guimarães, né? Isso. É linda. E quem recita Esmalha durante a música é a Fernanda Montenegro. Ai, que linda, deve ser. Que da hora. Eu quero ver. Esse álbum inteiro, Amarelo, ele é incrível. Assim, eu fiquei o ano passado, quando lançou, eu acho que foi ano passado. Gente do céu, eu fiquei acho que 3 meses ouvindo direto. E quando sabia tudo de cor, eu mudei. Eu sou assim também, quando eu gosto, ouvindo várias vezes. Eu leio assim, eu gostei de um autor, eu gostei do livro, eu leio a obra completa. Eu sou dessas. E quando eu gosto de um álbum de música também, eu ouço até decorado. Depois que eu decorei, eu me cansei, daí eu mudo. Eu tô agora, no momento, lendo Toni Morrison. Ela é fantástica. Tu tens que ver o que os meus filhos falam sobre isso, Carol. Porque eu tenho um filho de 38 anos e uma filha com 23 anos. E eles sabem dos álbuns, assim. O meu filho, ele sabe do Chico Buarque. As músicas que vêm uma depois da outra. Muito engraçado. Eles falam até hoje. Não, depois da construção, vem não sei qual. Sabem de cor. Sabem de cor. E o interessante é que eles sabem o estado de espírito da Kátia, né? Quando ligam para ela e ouvem o Chico de fundo, já sabe que ela não está muito bem. É sério, Kátia? Depois se eu ponho alguma frase no Facebook, no Instagram, alguma coisa assim, meu filho já escreve assim: para de ouvir Chico Buarque. Sério? Esses os ritos de família. Quando eu tô meio triste, assim, eu costumo ouvir Caetano. Pois é, outro. 3-0, Kátia. 3-0. Elias, Carol e Eduardo. Caetano. Ele gosta mais do Caetano Veloso do que do Chico Buarque. Eu que ensinei a ouvir Chico Buarque. Não, mas eu gosto dos dois, de igual forma, assim. Mas quando eu tô meio na bad, eu vou no Caetano Veloso. Não, eu sou mais do Chico Os Buarque. álbuns mais antigos. Tive uma época Chico Buarque, enlouquecida. Daí li toda a obra dele também. Eu também. Eu só não li o primeiro livro do Chico Buarque, que é Estorvo. Eu não li. Eu li também o Capa Vermelha. Exibida. Eu tenho todos. Daí eu não tinha lido ainda o último. Cadê? Ele tava na minha cabeceira porque eu tô lendo. Daí agora eu comprei essa gente.
Que é o último, né? O último também não tenho. Eu comprei agora, porque daí, na realidade, assim, dos 3 anos pra cá, isso foi um marco na minha vida, teve uma situação, porque eu dou uma disciplina na universidade chamada Educação Arte Estética. Nessa disciplina, eu discuto todas as linguagens da arte, né, esteticamente e tal. Legal. E aí, o que acontece? Na nossa imersão na literatura, uma aluna me falou assim, professora, quais são suas referências? Daí eu dei minhas referências, entre elas o Chico Buarque. De literatura adulta, tá? A gente estava falando de literatura adulta. Porque a gente faz um clube de leitura nesse processo dessa disciplina. Eles trazem livros que foram importantes, outra pessoa adota, lê, e depois a gente faz uma discussão sobre esses livros adotado de outra pessoa, que é significativo para outra pessoa. E daí eu falei homens. E daí a minha aluna, essa menina, pegou e falou assim, ela é toda feminista, toda pra frentex, e ela falou assim, nossa, professora, tu é tão feminista na tua escrita literária e tu não citou pra gente nenhuma mulher. Tati do céu, queria morrer, me enterrar e jogar uma pá em cima. Aí eu falei pra ela assim, Bruna, é verdade, que horrível. Daí eu olhei pra ela e falei assim, esse é meu compromisso contigo. Daqui a 1 ano a gente vai conversar novamente. Porque a partir de agora eu tenho um acordo contigo. Eu vou começar a ler mulheres para te dizer se eu começo a ter referências mulheres. E daí, nesses últimos 3 anos, eu só li mulher. Aí eu peguei todas as escritoras assim que eu ainda não tinha entrado de cabeça. Por isso, a Toni Morrison, que eu estou no momento lendo ela, mas passei por Conceição Evaristo, por Carolina Maria de Jesus, passei até por Clarissa Píncola, e assim eu fui. E aí o que acontece? O Chico Buarque está sendo o primeiro homem que eu leio em 3 anos. Mas ele é o Chico Buarque, desculpa, né? E a gente abre uma brecha. Uma brecha que é o Chico Buarque. Mas eu leio mulheres, mas eu leio homens também. Eu li Anderson Bernardes, eu li André Pinheiro, André Soltal. Né? Alguns escritores, né, de Itajaí. De Itajaí, pois é, legal, né? Vamos lá, gente. Carol, foi um prazer muito grande, emocionante. Fiquei emocionada com os teus textos, com os teus livros. Eu quero todos, a hora que a escritora resolver que vai, pelo menos, trazer para mim os livros, né? Verdade, Kátia. Ela me prometeu, né? Assuma a minha culpa, eu não fui lá ainda. Eu ia só fazer isso, e ainda não fui. É bem bacana mesmo, bem bacana esse outro viés aí, que é a literatura para a infância, né? Vou começar a dizer literatura para a infância. A literatura para a infância tem 2 sentidos aí, pelo menos para mim, né? Para no sentido de deixa a gente lá na infância, paradinhos também. Enfim, muito obrigado, Carol. Obrigado por vai participar. Dar outra, a gente tem que chamar a Carol outro dia para conversar. Pois é, a gente tem que fazer o segundo momento para a infância. Tem muito assunto. Isso. Eu aceito, agora que eu descobri como é que faz podcast com vocês. E fica a dica aí para chamar a gente para o seu podcast também, ó. Isso, exatamente. Muito obrigado, espero que tenham gostado da nossa conversa. A gente com certeza gostou. Quando eu voltar para o Brasil, a gente vai sentar aí para tomar café juntos e falar sobre poesia, sobre história para crianças, literatura para crianças. Valeu, obrigado. Por favor, Eduardo. Gente, muito obrigada. Encontro lindo. Que bom que a gente pôde dividir, conversar um pouquinho sobre essa literatura tão importante que é a literatura para a infância, e que ela não esteja só na infância, que ela esteja na infância de cada um de nós, e que ela nos complete, nos complemente, nos construa. Muito obrigada pelo convite, e eu aguardo os próximos convites, porque eu adorei brincar de fazer podcast. Muito bem, galera. Agradecemos a todos que chegaram até aqui, até o final desse episódio. E relembramos que você pode nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. No Facebook a gente está como Literatura e Outras Viagens, e no Instagram, podcast.leov. Podcast.leov. Que é esse Leov aí, é Literatura e Outras Viagens, as iniciais, ok? E também... Sim, a gente agradece a Caroline Carvalho, por essa conversa super gostosa sobre literatura para a infância, que deixou a gente muito emocionado, né?
Eu, pelo menos, fiquei muito emocionada com a conversa. Não sei se tu ficaste, Eduardo. Não tem não tem como não ficar, né? A gente volta um pouquinho a ser criança, né? Sim. Muito lindo. E a experiência dela com a família, né? As histórias com a família, né? Bem, bem bacana. E a gente também agradece, né, a Fundação Cultural de Itajaí, a Prefeitura de Itajaí, que está patrocinando o nosso trabalho aqui. Que a gente está bem feliz fazendo isso. E a gente se vê, né, Eduardo? A gente se vê porque o Eduardo na Ucrânia, pelo menos assim, toda semana a gente conversa, né, Eduardo? Isso. É uma das únicas pessoas que eu converso em português, né? Em português? Eu me viro no inglês aqui, tentando aprender um pouco de russo, um pouco de ucraniano, que é bem complicado. Eu acho o ucraniano mais complicado do que o russo. Inclusive, eu tô com Eduardo, se eu não me engano, quando tu era meu aluno, tu estudava, tu não estudava russo, alguma língua assim? Pois é, russo eu sempre tive um interesse. Em 2012 eu dei uma passeada aqui, fiquei 3 meses por esses lados, e então conheci algumas pessoas da Ucrânia, e aí eu me interessei pela língua russa, né? E, enfim, de lá para cá tenho estudado um pouco, mas agora muito mais, né? Até porque estou vivendo por conta da pandemia. Claro, não pode perder essa oportunidade também, né? A gente pediu para Carol gravar 2 poemas que ela gostasse mais. E ela gravou esses 2 de 2 autores que a influenciaram. Panorama. Em cima é a lua, no meio é a nuvem, embaixo é o mar. Sem asa nenhuma, sem vela nenhuma, para me salvar. Ao longe são noites, de perto são noites. Quem se há de me chamar? Já dormiram todos, não acordam outros. Água, vento, luar. O trilho da terra, para onde é que leva? Luz do meu olhar? Que abismos aéreos, de reinos aéreos, para visitar. Na beira do mundo, do sono do mundo, me quero livrar. E em cima é a lua, no meio é a nuvem, e embaixo é o mar. Cecília Meirelles, em Viagem, Vaga, Música. Esse é Bernardo da Mata, apresento. Ele faz encurtamento de águas. Apanha um pouco de rio com as mãos e espreme nos vidros até que as águas se ajoelhem, do tamanho de uma lagarta nos vidros. No falar com as águas, rãs o exercitam. Tentou encolher o horizonte no olho de um inseto e obteve. Prende o silêncio com fivela. Até os caranguejos querem ele para chão. Viu as formigas carreando na estrada 2 pernas de ocaso para dentro de um oco. E deixou. Essas formigas pensavam em seu olho. É homem percorrido de existências. Estão favoráveis a ele os camaleões. Espraiado na tarde, como a foz de um rio, Bernardo se inventa. Lugarejos cobertos de limo o imitam. Passarinhos aveludam seus cantos quando vêm. Manuel de Barros, em Poesia Completa. Muito bem, bem legal. Então até a próxima semana? Até a próxima semana. E a próxima semana nós conversaremos com o escritor Anderson Bernardes. Olha, o Anderson Bernardes aí. O Anderson Bernardes. A gente faz um tempo já que a gente tá conversando com ele, né? A gente já conversou algumas coisas, lembra, Cátia? Sim, ano passado, né? O lançamento do livro dele. Isso, Enfim, ouça, compartilhe, baixe e envie para os seus amigos que se interessam por literatura, aquela pessoa que você sabe que gosta de escrever, quem sabe pensa em publicar um livro, né? Você está ouvindo um monte de dica aqui dos nossos escritores, o que leva eles a escrever. Como a nossa Carol falou, conversando com os filhos dela, ela teve a ideia de escrever um livro. Estamos no Anchor, Google Podcast, Spotify e mais alguns outros aplicativos aí. Então, até a próxima semana, Kátia. Tchau. Até, um abraço.
Você ouviu Literatura e Outras Viagens, temporada Escritores de Itajaí. Patrocínio Fundação Cultural Prefeitura Municipal de Itajaí. Realização Literatura e Outras Viagens com Kátia Nascimento e Eduardo Fabriciano.